Vamos lá, aula de cinemática. Vamos falar de movimento uniformemente variável. O movimento uniforme, o que ele é? O que é um movimento, na verdade, né? A gente está andando aqui e eu vou estar me locomovendo de um ponto até outro, de um ponto A até um ponto B. E eu estou andando. Esse é o movimento, essa é a ideia. Eu estou indo com uma velocidade de um ponto até outro. Então a cinemática nunca vai se importar com o que está causando esse movimento. Mas, como a gente vai trabalhar uma cinemática escalar aqui, a gente não vai se importar com a forma que eu vou. Eu só quero me importar em que ponto eu estarei aquele tempo. Essa é a ideia. Não quero saber se eu estou fazendo a curva, se eu estou voando, pulando, não importa. O que a gente vai buscar aqui é só coisas escalares, ou seja, a partir de uma orientação de uma trajetória, ou seja, a partir de definindo valores, medindo aqui, se eu pudesse medir curvas e tal, e deixar essa curva como se fosse uma reta, ou seja, esticar a curva como se fosse uma reta, e eu conseguir adotar os pontos que eu vou percorrendo como se fosse uma linha reta. Essa é a ideia, é esticar a curva e fingir que é uma reta, porque o que eu estou preocupado são com os pontos que eu vou andando. Se eu vou estar na posição, no caso aqui, se eu parto dos 0 metros, vou chegar até o 100. Se aqui no caso eu andei 20, aqui é 40. Não estou preocupado se aqui tem um morrinho, se é alto, se é baixo, não. Mas estou preocupado em pegar uma régua e ir medindo aos poucos o canto que eu vou andando. Então essa é a ideia. No caso do movimento uniforme, a gente tem que a definição dele é a velocidade ser constante. Ou seja, a gente pode falar que a velocidade do movimento é igual à velocidade média. Por quê? O que é velocidade média? Velocidade média é a variação da posição com a variação do tempo. E essa variação é constante. No caso, na maioria dos movimentos pode não ser constante, mas no movimento uniforme, a gente vai ver que como a velocidade é igual à velocidade média e a velocidade v ela é constante, a gente vai conseguir achar uma fórmula para a posição no movimento uniforme. Tá, mas por que nesse caso a velocidade média é instantânea? Porque eu estou falando que a média, como a velocidade uniforme, em qualquer ponto, a minha velocidade média vai ser sempre a velocidade do movimento, não vai variar a velocidade média. Porque tem movimentos que a velocidade média não é constante. Por que ela não é constante? Porque ela pode aumentar com o tempo, ela pode variar, aí ela não vai ser constante, mas para cada trecho que eu vou pegar ela vai ter um valor, porque a velocidade média é a minha velocidade que eu percorreria se ela fosse constante. Então, se a gente pega o movimento uniforme, a gente já está falando que a velocidade é constante, então a gente tem essa relação. E no caso então aqui eu posso falar que V é igual a ΔS sobre ΔT. Então a gente passa aqui ΔS é igual a V. Só que ΔT, quem é meu ΔT? É meu tempo menos meu tempo inicial. Só que meu tempo inicial é zero, porque a gente sempre vai contar a origem. E quem é meu ΔS? Meu ΔS é S menos S0. Então a gente tem a fórmula do sorvete mais VT. Fórmula do sorvete. Que é minha posição final é igual à minha posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, repara que isso aqui é um deslocamento, que vai indicar que ele é dado por uma velocidade, tanto que eu vou percorrer por uma unidade de tempo, e multiplicar pelo tempo total, isso vai ser o tanto que eu vou me deslocar. Só que se eu quero achar uma posição final, eu preciso pegar a inicial e somar com esse deslocamento, aí eu obtenho a posição final. E repara que se eu pegar o gráfico da velocidade vezes o tempo, a velocidade pode ser negativa ou positiva, ou seja, ele pode ir a favor se eu adotar um sentido positivo na trajetória indo para cá, então se a velocidade for positiva, ele está indo no sentido da trajetória, e se for negativo, quer dizer que está indo contrário à trajetória. E a orientação da trajetória, ou o problema vai me dar, ou eu vou adotar para facilitar as contas. Porque eu quero adotar uma trajetória, geralmente eu sempre vou tentar adotar o positivo no sentido do movimento do cara para facilitar as contas e trabalhar com o número positivo. Só que às vezes a velocidade vai ser negativa, eu vou ter que saber trabalhar com isso, mas isso só significa que está indo contrário ao sentido que foi adotado pela trajetória. E isso vai implicar na variação da posição. Porque ele pode partir de uma posição inicial, ele pode subir ou descer. Porque se ele está indo contra a trajetória, a posição dos espaços dele está diminuindo. Mas se ele está indo a favor, a posição dos espaços está aumentando. Vai de 20 até o 100, aqui no caso ele está indo. Mas se estiver voltando do 100 para o 0, vai indo diminuindo.
E essa é a ideia de movimento uniforme. Agora, vamos falar de movimento retilíneo uniformemente variado. É a mesma ideia, só que no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Aqui é a velocidade que era constante, que C é constante. Então, eu posso falar que a aceleração minha é igual à aceleração média. Por quê? Porque a aceleração média é um valor constante. Só que a aceleração média, em alguns problemas, a gente pode ver que a aceleração pode ir variando quando você está dirigindo o carro. Ele pode acelerar mais, às vezes não acelerar. Então pode ter essa variação. E quando a gente for calcular uma aceleração média entre dois pontos, né, entre dois pontos de velocidade, a gente tem essa variação assim, no valor da aceleração média. Mas como eu estou falando que a aceleração vai ser sempre constante no movimento uniformemente variado, no caso do meu MRUV, que aqui é o meu MRU, no meu caso do meu MRUV, como a aceleração ela vai ser sempre constante, a aceleração média vai ser sempre constante, porque a aceleração média é a variação da velocidade com o tempo. E a velocidade vai variando, isso quer dizer que ela vai variando linearmente com o tempo. Se eu avanço um segundo, ela vai aumentar um valor. Se eu avanço mais um segundo, ela vai avançar o mesmo valor. E isso é a minha aceleração no movimento, já que eu estou falando que a aceleração média tem que ser constante, porque toda aceleração durante todo o movimento tem que ser constante, ela não pode variar. Então eu posso falar que a aceleração do meu movimento vai ser simplesmente ΔV sobre ΔT. Só que, como a gente considera que é igual a espaço final menos espaço inicial sobre o tempo menos o tempo inicial. Só que geralmente a gente adota o tempo inicial como zero, fica isso aqui. Então a gente consegue achar a nossa primeira fórmula do MRUV, que é V é igual a V0, passando multiplicando o tempo para cá, para o Azinho aqui. A gente tem aqui nosso V igual a V0 mais A vezes T, que é V vovó atrás do toco. Certo? Certo. A gente consegue, pela mesma ideia do MRU, a gente sabe que a velocidade final é igual a uma... Ou seja, a variação da velocidade vai ser o tanto que eu estou variando ela por tempo, vezes o tempo. Então essa é a ideia de sempre estar trabalhando. Ou seja, eu consigo achar uma velocidade final a partir de um inicial, mais essa variação de velocidade que eu tive, que é representada pelo A vezes o tempo. Ou seja, a velocidade agora está variando, não é constante. Então, seja, se eu for calcular a velocidade média em vários pontos, vai dar diferente. Inclusive, dá para a gente calcular a fórmula da velocidade média. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente agora está preocupado com outra coisa, que é como achar a posição a partir disso. Bom, tem um gráfico da posição aqui. Opa, gráfico da velocidade. E o tempo. Eu parto na velocidade V0 e posso estar indo subindo, mas eu vou adotar que estou subindo para efeitos de simplificação. O que é meu deslocamento? É o tanto que eu vou andar por segundo vezes o tempo total, ou seja, na verdade é justamente uma multiplicação de áreas, que é a área sobre essa curva aqui, que é um trapézio. Ou seja, o meu deslocamento, eu vou falar deslocamento, porque eu não sei meu espaço final inicial, mas eu sei que o tanto que eu percorrer por segundo vezes o tempo vai dar o tanto que eu vou variar minha posição. Sendo que para achar a posição final, eu tenho que saber a inicial. Então, meu ΔS vai ser igual a... área de trapézio é base menor mais base maior. Repare que aqui é V. É um V qualquer. Sendo que esse V é V0 mais AT. Ou seja, vou somar aqui. Minha base é V0 mais AT. Repara que se V é V0 mais AT, se esse lado aqui é V0, toda essa variação de velocidade aqui na vertical foi devido ao AT. Mas a coordenada dele, porque aqui é o meu zero, é V0 mais AT. Mas toda a variação de velocidade que eu tenho foi devido ao AT. Porque tem essa proporçãozinha aqui. Vezes a altura, que no caso é o meu T aqui, divide por 2. Ou seja, o meu S menos S0, que é o meu ΔS. Repara, é 2V0 T sobre 2, vai ficar 2V0 T sobre 2, mais o meu A T ao quadrado sobre 2. Ou seja, passando o S para o outro lado, a gente vai ter essa fórmula aqui. S é igual a S0 mais V0T mais A T ao quadrado sobre 2. Minha fórmula do deslocamento do MRUV. Certo?
E repara, agora eu consigo achar minha posição a partir da minha posição inicial e sabendo minha velocidade inicial no tempo zero e sabendo a aceleração, a gente consegue, jogando em qualquer tempo, achar a posição final. Isso vai ajudar em muitos problemas, como a gente vai ver durante esse curso aí. O que acontece agora é, às vezes eu não vou ter o meu tempo T. Às vezes, a questão vai me dar valores de velocidades, aceleração, mas às vezes eu não vou saber meu tempo T. Então a gente vai usar agora uma fórmula conhecida como Torricelli, que é o quê? É uma eliminação do tempo, porque às vezes a questão não me dá o tempo, mas ele me dá uma velocidade final, uma velocidade inicial, e eu quero uma relação entre a velocidade e a posição, sem saber o tempo. Então o que a gente vai fazer? Vai isolar o tempo aqui, isolando a gente tem que o tempo é igual a V menos V0 sobre A, a gente joga aqui, S é igual a S0 mais V0V sobre A menos V0 ao quadrado sobre A, mais, agora vai ficar o sobre 2 aqui, né? Vai ficar, ó, A vezes, isso aqui ao quadrado é V ao quadrado, menos 2V V0, mais V0 ao quadrado, sobre 2A ao quadrado, vai cortar, esse Azinho aqui, repara que todos os termos vão ter A, eu vou passar meu zero para cá, botar delta S, só que vai ficar um delta S igual a todos os termos por A. Eu vou passar o A e o 2 para cá. Vou fazer vou igualar os denominadores. Vou multiplicar todos os lados por 2A. Aí aqui vai ficar isso aqui, 2A delta S é igual a 2A. Vai ficar 2V0V menos 2V0 ao quadrado mais V ao quadrado, menos 2V0V, que vai cortar com isso aqui, mais V0 ao quadrado. Ou seja, vai ficar justamente V0 ao quadrado menos 2V0 ao quadrado é menos V0 ao quadrado. Ou seja, vai ficar aqui, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S, que é a fórmula de Torricelli. Grande matemático. Então eu consigo achar a minha velocidade final, sabendo a inicial, a velocidade e o tanto que eu desloquei. Não preciso saber o tempo. O tempo está implícito aqui. Ele existe, mas está implícito aqui pelo ΔS. Eu consegui eliminar ele tendo as duas fórmulas. E a gente repara que a gente consegue achar uma velocidade média a partir disso. Ó, V ao quadrado, vou passar para cá o menos V0 ao quadrado, é igual a 2A delta S. Só que isso aqui eu vou, ó, diferença de dois quadrados, V mais V0, vezes V, quem é V menos V0 é delta V, que é igual a 2A delta S, certo? Só que a gente tem que V mais V0, vezes meu delta V, é igual a, quem é meu A? Meu A, na verdade, é justamente delta V sobre delta T, porque no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante, é delta V sobre delta T, tanto faz no intervalo. Eu consigo cortar o delta V com delta T, delta S. Repare, quem é meu delta S vezes delta T? É a minha velocidade média, que não necessariamente é constante, mas é a minha velocidade média. Aqui a aceleração eu botei que é a aceleração delta V sobre delta T, porque a aceleração no movimento retílico uniformemente variado é a aceleração média. Então posso substituir. Mas é que isso aqui vai me dar aqui o que? Delta S sobre delta T é V, M. Vm é V mais V0 sobre 2. Repara que se a velocidade final for igual à velocidade inicial, para qualquer trecho, então a velocidade média vai ser constante. É como se fosse a velocidade inicial. Mas no movimento retílico uniformemente variado, a velocidade vai aumentando ou diminuindo. E minha velocidade média pode ir variando conforme isso. Ela não vai ser o mesmo valor sempre. Isso vai dependendo de como vai parar minha velocidade final. Quanto mais ela for aumentando, maior vai ser minha velocidade média. Então a aceleração aqui é muito boa. É a velocidade média no MRV e ela não é constante, como podem ver. E essa acabou a parte de matéria. Agora vamos fazer um exercício.